Quero dar o melhor de mim. Quero lhe oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu não posso me calar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. No programa de hoje, nós teremos aqui a oração, belas canções e também a instrução poderosa sobre o discipulado. Estaremos hoje trazendo aqui um tema maravilhoso que é o discipulado e a espiritualidade. Estaremos aqui numa conversa com os nossos pastores convidados, já estão por aqui, e nós estaremos trabalhando esse tema que está na terceira aula da segunda oficina de discipulado. E você que deseja adquirir o nosso material, este que está aqui nas minhas mãos, da segunda oficina de discipulado e também do curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, você pode entrar em contato conosco através do telefone, o código 47 3026 4093 e também pelo nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br. Nós estaremos orando em seu favor e logo em seguida estaremos ouvindo uma linda canção pelo cantor Jones. Amado Deus eterno Pai, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste programa, Senhor, trazendo ensinos maravilhosos para aqueles que estão nos acompanhando através, Senhor, dos canais da nossa igreja. Espírito Santo, venha neste momento visitar este lar, esta família. Venha, Senhor, trabalhar nesta vida. Este teu filho que neste momento está passando por um momento difícil no seu lar, na sua casa. Venha, Senhor, entrar com providência na sua vida. E nós pedimos, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre nós durante toda essa programação, porque eu creio, meu Deus, que tu tens algo glorioso para todos nós. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Onde você vai parar com esta solidão? Em teu rosto transparece a dor no coração. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Tu choras sem que alguém te vê,
isto é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança, tu nasce tal como criança e serás livre. Livre. Tu choras sem que alguém te vê, isto é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contudo faz uma aliança, tu nasce tal como criança e serás livre. Muito bem, acabamos de ouvir uma linda canção pelo cantor Jones. E nós estamos aqui hoje com dois convidados especiais. Está conosco para conversar sobre esse tema maravilhoso, o discipulado e a espiritualidade, o pastor Marco Aurélio Bittencourt, que é o nosso terceiro coordenador do discipulado para o Brasil. E também está conosco o pastor Carlos Farias, que é o nosso quarto coordenador de discipulado para o Brasil e também é o pastor do setor 18, Bom Retiro. E eu quero então, neste momento, franquear a palavra para o pastor Marco Aurélio fazer a sua saudação a todos que nos acompanham neste programa. Uma boa noite na paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar participando aqui do programa Conhecendo o Amor de Deus. Paz do Senhor, pastor Ricardo, paz do Senhor, pastor Carlos Farias. É um tema muito importante, falando acerca do discipulado e a espiritualidade, né? Então eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que serão abençoados. Pastor Carlos Farias, trazendo a sua saudação. A paz do Senhor, pastor Ricardinho, pastor Marco Aurélio, e a todos aqueles que já estão aí ligados conosco em sintonia pelos canais da igreja, Rádio 107, que Deus abençoe. E estamos aqui para mais uma conversa sobre esse tema tão importante, como já foi anunciado aqui anteriormente, o discipulado e a espiritualidade. Cremos que Deus tem uma resposta para muitas vezes para o seu questionamento e às vezes você fica pensando de como se preparar ainda mais para lecionar ou para discipular na obra do Senhor. Muito bem, nós queremos abrir esta conversa sobre o discipulado e a espiritualidade, trazendo aqui uma definição do dicionário Aurélio
sobre o que é a espiritualidade. No dicionário Aurélio, espiritualidade é o exercício de votos que tem por objetivo a vida espiritual. E define a palavra também espiritual por aquele que é da natureza do espírito, ou seja, vida devota que pratica o exercício de ser espiritual. Eu quero então, neste momento, trazer aqui para o pastor Marco Aurélio, ele comentar conosco. Pastor Marco Aurélio, a espiritualidade, ela hoje não tem só como valia para aqueles que desempenham uma vocação, um trabalho para o reino de Deus, mas também a espiritualidade, ela traz benefícios também quando o crente em Jesus Cristo, o discipulador, ele está atuando no mundo secular. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouco acerca disso. Isso, pastor. Eu creio que a espiritualidade, o nível de espiritualidade, ele traz, acima de tudo, alguns benefícios. Como o senhor bem frisou, não só nos benefícios ministeriais, como também corporativos, inclusive de liderança, né? Eu achei muito interessante aqui que o pastor pastor Cássio, né, perdão, que escreveu essa lição, ele coloca ali que a liderança ela traz alguns benefícios que influenciam, por exemplo, um bom clima organizacional, né? Equilíbrio emocional, capacidade de conciliar o trabalho com os demais aspectos de vida, né? A habilidade de lidar com pessoas, né, em equipe. Tudo isso são benefícios que um bom nível de espiritualidade ele traz na vida daquele que o tem, né? E quando a gente pensa no mundo corporativo, tem uma frase muito importante aí, que é muito conhecida no mercado, que as pessoas falam que as empresas elas contratam por currículos e demitem por comportamento, né? Então, quando a gente fala num bom nível de espiritualidade, está totalmente ligado no aspecto de integridade e de ética, né? Ética foi um assunto da aula anterior, né? Um belíssimo assunto que foi trazido aqui à conversa também. E a espiritualidade, ele dá uma continuidade nessa conversa do equilíbrio e comportamento, né? Então, nós entendemos que não só a nível de ministério, mas também a nível corporativo, há, sim, benefícios quando se tem um bom nível de espiritualidade. Que bênção! O novo homem, nascido segundo a imagem de Cristo, ele naturalmente passa a ter um equilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, ele consegue, dentro de um ambiente, como falou o pastor Marco Aurélio, criar um clima muito positivo, muito bom, e isso reflete em toda a sociedade. E a Bíblia, ela também traz para nós as definições do que é ser uma pessoa espiritual, como desenvolver essa espiritualidade. Eu gostaria que o pastor Carlos Farias pudesse trazer para nós um comentário sobre o que a Bíblia define como ser espiritual. Muito bem, pastor Ricardinho, pastor Marco Aurélio, achei muito interessante aqui, né, sobre o trabalho na empresa, na vida corporativa. Eu trabalhei em algumas empresas quando ainda era funcionário, antes de estar integrado na obra de Deus, e eu tive a alegria de um dia voltar lá e o meu ex-patrão falar que 60% dos empregados eram evangélicos por minha causa. E eu agradeci a Deus. Louvei ao Senhor porque sempre lutamos, olhando para alguns versículos que vamos citar aqui, que está na nossa apostila da segunda oficina. Primeiro, buscar o reino de Deus. Esta é a necessidade cotidiana, incessante.
Buscar a Deus em primeiro lugar. Diz lá em Mateus capítulo 6 e 33, muito conhecido dos leitores da Bíblia e todos aqueles que amam saber qual é a vontade perfeita de Deus. Aqui nós podemos definir ainda como: coloque mais energia nisso do que em qualquer outra coisa. O que, pastor? O reino de Deus. Busque em primeiro lugar, com toda a força, com toda a energia. E o versículo 34, podemos trazer aqui também simplificá-lo, falando sobre amanhã cuidará de si mesmo. Então temos que entender que para todas as coisas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em sequência, nós temos ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, discernindo as coisas espirituais. E o natural, ele não consegue discernir se ele não estiver buscando de Deus espiritualmente, clamando ao Senhor e entrando nessa área tão importante, mergulhando na espiritualidade, porque nós precisamos buscar ao Senhor. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23, fala sobre os frutos do Espírito. E aí nós vimos ali o fruto do Espírito, né? Nós vimos ali quanta coisa linda e maravilhosa é resultado daquele que busca a Deus e coloca. Ele é uma pessoa que tem paz, é longânimo, é bondoso, é amigo, enfim. Então a Bíblia Sagrada nos traz toda a receita para que possamos ser edificados a nós mesmos, sermos edificados e também edificar as pessoas que estão à nossa volta, através da nossa vida, do nosso trabalho. Ainda em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 37, reconhecer a Bíblia como verdade absoluta. E aqui eu quero recitar também algumas coisas para que você possa entender melhor. Reconhecer que o que está escrito é o mandamento, é a ordem, é verdade absoluta. O que está escrito na palavra de Deus, nós precisamos cumprir, precisamos estar ligados. Mas, no versículo 37, reconhecer que o que está escrito é o mandamento, então é a ordem absoluta. Você precisa acreditar, precisa buscar ao Senhor. É claro que, ainda olhando para o versículo 37, devemos procurar com zelo os dons de profecia. Se alguém ignorar, será ignorado, diz o versículo 38. Então nós não podemos ignorar, mas sabê-lo usá-lo da melhor forma possível. Ainda em João 4 e 24, adorar a Deus verdadeiramente. O discipulador, ele precisa ter uma vida de adorador, estar na presença do Senhor. Adorar a Deus é oferecer tudo o que conheço de mim mesmo como resposta a tudo que conheço dele. Essa é a minha condição. E essa definição nos leva a uma vida de adoração sempre crescente. Estou descobrindo sempre mais sobre quem eu sou e mais sobre quem ele é. Enquanto você adora, você busca o Senhor, você vai entendendo o que você tem e também vai chegando perto de Deus. E ainda, Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso de espírito, apaixonado, né? Existe uma grande diferença entre alguém que entrega de forma compulsiva e de forma alegre. O primeiro, a forma compulsiva, é uma expressão viciada de ativismo, com um sentimento de obrigação. Eu tenho que fazer porque sou obrigado, eu tenho que buscar Deus porque sou obrigado, eu tenho que orar porque sou obrigado. Não. Se entregue com alegria. E aí nós vimos que expressa uma gloriosa liberdade quando eu busco a Deus com alegria. Contagiante também no trabalho, transbordando do amor e do poder do Espírito Santo. Então essa é a nossa condição, buscar a Deus por prazer, com alegria, né? Definindo a nossa vida espiritual aos pés do Senhor. E com certeza, fazendo isso, teremos muito sucesso na nossa vida e no nosso trabalho, no que realizamos. Que bênção! Meus amados, o sucesso do discipulador, ele depende da sua vida espiritual ativa. Quando ele procura ter uma intimidade com Deus, comunhão com Deus. E esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, ela tem algumas fases
E eu quero ouvir aqui do pastor Marco Aurélio o que ele pode nos trazer como uma definição de um discipulador que tem uma vida espiritual ativa. Sem dúvida, pastor Ricardo, o sucesso do ministério, ele é resultado de um íntimo relacionamento com Deus, né? E quanto mais nós temos relacionamento com Deus, ativa a nossa espiritualidade, né? O nosso nível de espiritualidade. Então, se ativa o nosso nível, nós entendemos que podemos ter, inclusive, 3 níveis, né, de espiritualidade, né? O primeiro nível seria um nível crescente e intenso, né? Que acontece quando se tem um maior relacionamento com Deus. O segundo nível, né, seria um constante, superficial, né? Então, ele seria um nível, vamos dizer assim, médio de relacionamento, ou seja, aquela espiritualidade que a gente pode dizer, não, mas eu já sou membro e está tudo bom, está tudo certo, né? E o terceiro nível seria um nível decrescente, né? Vamos dizer assim, mais fracassado, né? Ou seja, ele fica envolvido nas experiências espirituais do passado, né, e não tem novas experiências com Deus, porque na realidade a nossa vida espiritual ela é constante, né? A cada momento a gente tem, né, um novo nascimento, uma nova vida espiritual. Então, quando a gente encontra, inclusive aqui na revista, né, que o pastor Cássio Rutz escreveu esse texto, né, ele colocando ali crescente, né, constante ou decrescente, que é exatamente os 3 níveis de espiritualidades que nós temos que estar atento, né? E é lógico que o mais importante é a espiritualidade crescente, né? Eu comentei aqui com os amados pastores, né, que um dia eu escutei algo de um pastor que eu achei bem interessante, né? Nós devíamos que ter aí um espiridômetro. Na verdade, não existe espiridômetro, né? Mas seria uma forma de medir o nível de espiritualidade que nós temos, né? Assim como o termômetro, né, mede a nossa temperatura, o espiridômetro poderia medir o nível de espiritualidade. E é claro que o nosso nível de espiritualidade, quanto maior, melhor. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos um nível de espiritualidade, já recebemos o Espírito Santo, né? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, exatamente há uma elevação do nível espiritual. E quando a gente vai desenvolvendo o ministério, ele é desenvolvido através da elevação do nível de espiritualidade. Quando a palavra do Senhor diz, 2 Pedro 3,18, né, que nós temos que crescer em graça e conhecimento, e a graça é espiritual e conhecimento ele é natural, né? A graça é sobrenatural, e temos que crescer em ambos, tanto o nosso nível espiritual como a nível de conhecimento, porque se nós só crescermos o conhecimento e não crescermos o nível de espiritualidade, talvez ele não seja tão útil, porque eu estou crescendo o conhecimento para mim, mas nós sabemos que a espiritualidade que nós recebemos dos céus, que é o poder de Deus, ele é utilizado para abençoar a minha vida e a vida das pessoas que estão próximo da gente, né? Então, que possamos ter cada vez mais um nível elevado de espiritualidade. Glória a Deus. Que bênção. Eu estava observando aqui em Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 3. Paulo diz assim: como podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram pelo Espírito de Deus e agora querem terminar pelas suas próprias forças. Nós observamos que a vida espiritual, ela depende de um foco aonde nós estamos empreendendo forças, aonde nós estamos alimentando. Se nós alimentamos o espírito, logo a nossa carne, ela fica mais fraca e nós conseguimos alcançar os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Mas quando a gente vai desvanecendo na vida espiritual, logo a carne, ela começa a prevalecer
e isso traz alguns prejuízos. E eu gostaria que o pastor Carlos Farias tecesse um comentário para nós a respeito disso. Muito bem, pastor Ricardo. Nós sabemos da importância da espiritualidade, estarmos ligados com o Senhor. E o desvanecer da espiritualidade da vida de um discipulador, ele traz diversas consequências. Se nós deixarmos de nos alimentar do poder de Deus, pode ter certeza que o homem natural ele vai prevalecer na nossa vida. E eu quero trazer dois contrastes aqui, em Gálatas 5, primeiramente 5:19, a condição daquele que permite que o homem natural, o velho homem, ele volte novamente a nos dirigir. O velho homem, ele está sendo sufocado pelo novo homem. Quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou orando, eu vou sufocando o velho homem. E ele precisa estar ali até quando ele vai sair então, pastor? No dia em que eu e você formos transformados por Deus. E aqui em Gálatas 5:19 diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e outras semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só o perigo que corremos se deixarmos essas coisas prevalecer na nossa vida. Mas 5:22 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E nós podemos ver aqui a importância, então, de buscarmos a Deus e sufocarmos as coisas que o inimigo também nos oferece. E dentro da nossa lição, uma das coisas que eu também anotei aqui e quero destacar é a comunicação direta com Deus quando ela é perdida. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nos diz que o pecado, a iniquidade, o pecado, eles nos distanciam de Deus. E a primeira palavra, a iniquidade, é o comportamento de alguém contrário à moral, à religião e também à justiça. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Então eu tenho que cair fora disso, pedir a Deus que me ajude, não ser uma pessoa iníqua. E também o pecado que nos separa de Deus. Precisamos parar para ver se temos algum pecado de estimação. Às vezes algumas pessoas têm. Isso é um perigo muito grande. Precisamos logo identificá-lo, lendo a Bíblia, orando e jejuando. Esta deve ser a condição do discipulador. Uma coisa é nos ocultarmos de Deus. Lá em Gênesis 3:8 diz que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus quando estavam em pecado. Agora, outra bem pior ainda é Deus se ocultar de nós e de nos ouvir. Isso é um perigo muito grande, porque se eu for uma pessoa iníqua e pecadora, não tem condições de Deus me ouvir. É claro, a partir do momento que eu peça perdão e reconheça a minha fragilidade. Então, e ainda em 1 Samuel 28:6 fala sobre o momento em que Deus se ocultou na vida de Saul, que ele foi procurar uma pessoa contrário à palavra de Deus. Ele foi buscar uma pessoa para trazer para ele, adivinhar as coisas que ele precisava ter em mente para poder continuar no seu reinado. Ele buscou então fora da presença de Deus. Isso é muito grande. E aí a gente tem que tomar cuidado, ver realmente se eu estou bem diante de Deus e se eu não estou. E conforme o termômetro ali que o pastor Marco Aurélio falou, né? Isso é bom a gente sempre ter em mente. Como eu estou diante de Deus hoje? E o Espírito Santo ele vai nos alertar. Ele não vai nos condenar ou vai nos acusar, porque ele não acusa. O Espírito Santo ele faz a gente entender que precisamos estar cada dia mais preparados para esta nobre tarefa que é fazer discipulado, isto é, falar da palavra de Deus. Glória a Deus, isto é uma grande verdade. E partindo do princípio que o discipulador, o crente em Jesus Cristo, ele deve ser uma extensão do reino de Deus.
E sendo assim, ele deve assumir as suas falhas quando ele percebe que na sua vida já não há mais a manifestação dos dons espirituais, que não há também a manifestação das qualidades do fruto do Espírito. Quando Jesus estava com seus discípulos, em certo momento eles perguntaram para Jesus, ou pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Mas eles eram judeus, e como judeus, todo judeu sabia orar, mas oravam a Deus na terceira pessoa. Aí Jesus surpreende eles ensinando a orar, começando, Pai Nosso. Oh, glória a Deus. Pai Nosso. Intimidade, relacionamento com Deus. E uma vez que você busca esse relacionamento com Deus, através de uma experiência na vida de oração, você vai ter essa sensibilidade a ouvir Deus falar. E quando você ouve Deus falar, você passa a ser um instrumento poderoso na mão do Senhor Jesus. O Senhor começa a te usar de uma maneira extraordinária, porque a sua vida espiritual, ela está crescente. E nós queremos também aqui dizer a você que é necessário estar em renovação espiritual, procurando ser renovado dia após dia. E falando nisso, pastor Carlos Farias, como um discipulador, ele pode buscar um renovo espiritual diário. Quem sabe você pode estar nesse momento até um tanto desanimado diante de tantas coisas que estamos vivendo, do quadro no qual o mundo está vivendo, e de repente até o desânimo tentou entrar no seu coração, na sua vida. Mas nesta hora, nesse momento, eu quero convidar você a renovar-se espiritualmente na presença de Deus, para continuar sendo esse discipulador que você sempre foi. E quem sabe alguém que ainda não discipulou, ainda não teve essa experiência, eu quero te convidar a ser uma pessoa que venha discipular. Quando você faz isso, quando você ensina alguém a palavra de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus que está dentro do seu coração, ele faz com que você viva mais alegre. E quando você está alegre, é resultado também da satisfação do próprio Deus através do Espírito Santo, no qual você recebe a alegria interna e felicidade. E o resultado, então, é do que nós falamos ali em Gálatas 5:22, aquele que busca o Senhor. Renovar-se espiritualmente é reconhecendo e aceitando a graça de Deus. Como iremos ter comunhão com Ele se não formos ou se não somos livres de pecados? Como podemos ter paz e refrigério se carregamos algum fardo de pecado? Também nessa oportunidade você tem, eu tenho certeza, a alegria de, se há alguma coisa ainda que está trazendo uma insatisfação para você, algo que você está sentindo em seu coração triste, você está, pastor, eu comecei o discipulado, estava tão bem, e o que está acontecendo comigo? Talvez você tenha negligenciado, mas esta oportunidade é oportunidade de renovação, renovar a sua vida espiritual. Renovando então o convívio com as Escrituras Sagradas, descobrindo verdades que mudam a nossa vida. Algo que venha mudar a nossa vida, a nossa condição diante das pessoas, e que venhamos a trazer o resultado. Não deixar Deus sentir saudade de nós na oração. Chegar até Ele abrindo mão de títulos e posições para simplesmente estar ali como filho imperfeito, limitado, e deixar de ser amado por Ele. Sacrificando-se voluntariamente através do jejum. É uma prática muito linda e que faz nos fortalecer espiritualmente a prática do jejum. Exercitando a coragem para sair muitas vezes da nossa zona de conforto, que, se permanecermos, irá nos levar à mornidão espiritual, nos deixando convencidos que nossas obras justificam a espiritualidade. Não justificam. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que clamar ao Senhor. Crie então oportunidade para cultivar a sua vida espiritual.
Espiritualidade é como um relacionamento, quanto menos contato, menos intimidade. Mas eu quero convidar você se você está desanimado, se houve alguma insatisfação, alguma coisa, coloque aos pés do Senhor. E eu tenho convicção de que Deus, a partir desse momento, já nessa programação no qual estamos aqui reunidos, falando sobre esse tema tão importante, eu creio que o Senhor já está renovando a sua vida espiritual, você já está sentindo vigor novamente, e eu quero continuar dizendo a você que você é capaz sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo discipulador, ele é chamado para ir ao fronte de batalha. E no fronte de batalha, ele precisa estar preparado espiritualmente, porque o nosso campo de embate é no campo espiritual. São vidas que estão aprisionadas, vidas que estão sendo escravas do inimigo, escravas do pecado, e você, discipulador, está sendo convocado para ir ao fronte, ao campo de batalha. Quanto mais preparado espiritualmente você estiver, quanto mais intimidade com o teu Senhor, com o teu comandante, mais força, mais autoridade você vai ter para enfrentar os inimigos que estão ali aprisionando aquela vida que o Espírito Santo está te direcionando para falar do amor de Cristo, compartilhar o Evangelho, a mensagem de boas novas. Que bênção! Esse assunto é muito maravilhoso e nós estamos aqui sentindo a graça de Deus, a presença de Deus neste lugar. E nós queremos, neste momento, então, trazer aqui a oportunidade para o pastor Marco Aurélio, o pastor Carlos Farias, trazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. E logo em seguida, então, o pastor Marco Aurélio estará orando em seu favor, em favor da sua casa, da sua família, do seu lar. Nós queremos, então, neste momento, franquear a palavra ao pastor Marco Aurélio, que vai trazer aqui as suas considerações. Pastor Ricardo, o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando, né, da importância, como esse tema é importante, ele é relevante, né, a espiritualidade. Porque a espiritualidade, nós sabemos que há uma batalha constante entre a carne e o espírito. Ou seja, quando o espírito ele é reduzido, a carne ele sobe. Quando a carne reduz, o espírito sobe, né? Então, essa é como se fosse uma balança. Ou sou mais quando sou mais espiritual, eu sou menos carnal, né? E quando eu sou menos espiritual, eu sou mais carnal. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, né, que o pastor Carlos Faria falou tão bem ali, a questão das obras da carne, né, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que as obras da carne são 15 obras, e depois fala dos frutos do Espírito, né, dos 9 frutos do Espírito. Ou seja, tem mais malefício, né, então é mais perigoso, né, e na realidade os frutos são mais fortes, né, então... E é exatamente isso. Então, quando fala das obras da carne, é quando eu dou oportunidade para o Espírito, reduz exatamente as obras da carne, né? Então, eu sou beneficiado pelos frutos do Espírito, né? Então, meu amado, você que está nos escutando, que você seja abençoado pelos frutos do Espírito, né, para que você não venha viver exatamente as obras da carne, que a sua espiritualidade, com a sua intimidade com o Senhor, com o nosso Deus, possa ser traduzido em um nível de espiritualidade maior, para que você possa ser abençoado, para que a sua família possa ser abençoado, para que as pessoas da sua koinonia, da sua comunhão, né, do seu meio, possam ser abençoados através de você, para que você possa ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Pastor Carlos Farias também trazendo as suas considerações. Glória a Deus. Está muito bom, a vontade é continuar, né? Mas temos o tempo e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Mas não esqueça, quero simplificar aqui algo que vai lhe ajudar a pensar.
se temos 2 corredores para uma pista de corrida, e você preparar os 2, você prepara no exercício, no alimento, o alimento adequado para correr, e o outro você não alimenta. E coloque na pista de corrida para o dia marcado, e dê a partida, e mandem os 2 correrem. Você já sabe quem vai vencer. Então, alimente a sua vida espiritual, e você é um vencedor em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esse dia, pela oportunidade. Agradeço a Deus em estar aqui com o nosso 2º coordenador, pastor Ricardo, nosso 3º coordenador, pastor Marco Aurélio, e também agradecer a Deus pela vida do nosso coordenador geral, pastor Juari Josué Carlesso, e também a vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior. Que Deus abençoe a todos, queridos. Em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Sempre é bom estar aqui neste programa, o programa Conhecendo o Amor de Deus, sentindo sempre o apoio do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, o grande entusiasta desse trabalho, e também o nosso coordenador, pastor Juari Josué Carlesso, que é também um homem cheio do Espírito Santo e que nos dá essa tranquilidade de nós estarmos aqui falando deste tema tão maravilhoso que é para nós também uma inspiração. Que Deus possa abençoar você que esteve conosco durante toda essa programação. Nós vamos agora acompanhar a oração pelo pastor Marco Aurélio. E eu quero dizer para você, sempre esteja conosco todas as segunda-feiras, às 8 horas, às 20 horas, acompanhando o programa Conhecendo o Amor de Deus e também na nossa rádio 107,5 FM, em horários que são ali apresentados este programa. Eu quero aqui agradecer a você que esteve acompanhando essa programação. É sempre bom estar aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus, sempre nos sentindo muito alegres, também pelo apoio do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o grande entusiasta do trabalho do discipulado na nossa cidade, como também o nosso coordenador, pastor Juari Josué Carlesso. Que Deus abençoe, esteja sempre conosco aqui na programação, que Deus possa te abençoar grandemente. Pastor Marco Aurélio estará orando por você. Amém. Vamos levantar em voz a nossa oração ao Senhor. E você que tem uma necessidade, alguma situação, esse é o momento, amado. Coloque a mão no teu coração, se você puder, né? E Deus vai falar contigo através da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, onde nós podemos sentir a tua presença, Senhor, falando desse tema tão importante que fala da espiritualidade, Senhor. Sabemos que o nível espiritual, Senhor, que vem sobre as nossas vidas é o que nos dá direção, que nos dá, Senhor, orientação do que fazer, de como agir, de como executar essa tão importante tarefa, Senhor, que é servir no reino dos céus. Senhor, abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo, que está acompanhando essa programação, que porventura, Senhor, possa estar desanimado, estar enfraquecido, mas que possa, Senhor, nesse momento receber poder que vem dos céus, Senhor, para abençoar de uma forma especial, para que possa ter um renovo espiritual e executar, Senhor, essa tão grande e tão importante obra que é servir no reino dos céus. Que possamos, Senhor, continuar essa caminhada. Abençoa, Senhor, nosso pastor presidente, Senhor, nosso coordenador geral, todos os discipuladores desse campo, que possa ser, ó Pai, um verdadeiro canal de bênção. E que na certeza, Senhor, que essa oração chegou diante do seu trono de glória, nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar
a me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive